Em Londres, uma quarta-feira bem movimentada, Boris Johnson está no fio da navalha, como você mesmo disse mais cedo, Killing. Por enquanto está se equilibrando, mas até quando? Boa tarde. Ah, que pergunta, hein, Edu? Até quando? É o que todo mundo quer saber. Boa tarde a você, Gabi. Oi. Parece uma questão de quando, não de ser, viu? Porque o governo dele está desmoronando, essa é a verdade. São cerca de 40 deputados do Partido Conservador que já pediram para sair, e nessas baixas, um cara que entre as tarefas tinha como fiscalizar o comportamento de outros parlamentares, chamado de Chris Pincher. E ele tem um histórico de abusos sexuais contra homens. Inclusive, no último dia 30, ele apalpou de forma indevida 2 pessoas numa festa no centro de Londres. E aí o Boris Johnson disse que não sabia dessa fama dele quando o nomeou para o cargo. Só que ele foi confrontado com os fatos. E algumas pessoas disseram, sim, você sabia, foi avisado. E aí o Boris Johnson foi para a TV ontem e disse que tinha esquecido. Pediu desculpas. Mas para muitos essa mentira não caiu bem, foi a gota d'água, e aí começou a debandada. Neste exato momento, existe um grupo de ministros importantes do governo na 10 Downing Street tentando convencer Boris Johnson a renunciar. O Boris Johnson, segundo interlocutores, teria dito que foi o povo que o escolheu, não os políticos. Já não está se segurando aí no cargo, mas a gente falou aqui há cerca de um mês sobre ele ter sobrevivido a um voto de desconfiança. E na época a gente falava que um novo voto de desconfiança só daqui um ano. E uma outra pergunta que eu faço é, indicou Boris Johnson, conseguiu trocar ali o primeiro-ministro. Se Boris Johnson renuncia, obrigatoriamente teríamos novas eleições ou não? Não, o Partido Conservador tem que eleger um novo líder que, consequentemente, será o primeiro-ministro. E como você não pode deixar o cargo vago, o Boris Johnson renunciaria, mas ficaria no posto por um mês ali só, tampando buraco, enquanto o Partido Conservador realiza um processo de votação para escolher um outro líder. E, de fato, o voto de desconfiança acontece no máximo uma vez por ano. Por isso que o Partido Conservador debate mudar as próprias regras para que haja um outro voto de desconfiança. Eles mudariam as regras do jogo para que o Boris Johnson possa ser votado, mas isso só aconteceria se eles tivessem certeza mesmo de que a maioria dos deputados votaria pela saída de Boris Johnson. A confusão tá armada, o Killing tá no meio e conta mais pra gente. Até amanhã, Killing. Valeu. Sempre, pode deixar. Até amanhã. Até.